essa autocrítica do governo, que eu entendo, assim, em partes, mas a parte da eleição eu não consigo entender, porque, assim, a gente votou no Lula em 2022 por causa do que o Bolsonaro fez na pandemia. Agora, tem o que ele fez na pandemia e a tentativa de golpe, né? Tipo, eu vou votar do outro lado pra quê, gente? Vocês estão malucos. Assim, é uma discussão que, para mim, não existe, não está colocada. Votaria de novo nas mesmíssimas circunstâncias e votarei. Já estou em campanha para 2026, seja o Lula ou quem ele indicar, não sei. Eu também não sei se ele vai ser candidato, né? Sim. Tem que ver. Ao que tudo indica, parece que sim, mas a gente sempre tem que levar em consideração a idade e o contexto todo, somente que parece que Bolsonaro, de fato, já está inelegível e vai estar preso, né? Então a gente vai ter outro tabuleiro. Aí o projeto é Tarcísio, né? É Tarcísio. Não, eu tenho quase certeza. Eu acho muito pior do que Bolsonaro, porque o Tarcísio é um produto, né? Ele vai convencer a imprensa. E aí, Cris, ele já convenceu, Pedro. Ele já convenceu. Ele já é o candidato de toda a imprensa corporativa brasileira, vergonhosamente, né? Sim. Já é. A ponto dos caras darem espaço para o Bolsonaro, na verdade, fazendo campanha pro Tarcísio, né? Exato, para o Bolsonaro, para o Ciro Nogueira, gente. Bolsonaro escrevendo artigo na Folha, Ciro Nogueira escrevendo artigo na Folha, gente. O que é isso? Como é que você se sentiu quando... Porque, assim, isso foi muito... Manchou para sempre a história da Folha de São Paulo e você foi colunista lá. Ele escreveu sobre democracia, cara. Gente... Não cabe, né? Assim, é uma coisa que o cérebro nem... Eu veria isso, sei lá, assim, vamos dizer, no Estadão. O que ele tá fazendo na Folha? A Folha virou isso aí, né? O cérebro nem assimila. Não, até quando isso aconteceu, eu fiz um post, falei, nossa, a Folha pode pregar o último prego do caixão, acabou, né? Como jornal, como jornalismo, enfim. Mas eu não tenho dúvidas, né? Toda a imprensa corporativa já está fechada com o Tarcísio. Tarcísio é o candidato. Assim, se as coisas continuarem exatamente assim nesse rumo que a gente está vendo que as coisas vão seguir. Tem outros candidatos, mas não tem, né? O Zema, por exemplo, tenta se colocar como candidato, né? O Bolsonaro certamente gostaria de ter alguém mais leal a ele, mais servil a ele do que o Tarcísio. O Tarcísio faz um joguinho ali, mas o Tarcísio, a hora que pudesse descolar, ele vai fazer o jogo do Bolsonaro enquanto precisar desse eleitorado. Mas a hora que ele pudesse descolar, ele vai se descolar. Eu tenho certeza que o Bolsonaro preferiria um candidato, um filho, talvez. Fala-se muito da Michelle, não sei se para ser cabeça de chapa, mas vice, talvez, enfim. O Eduardo. Ela é uma mulher perigosa, ela é uma candidata perigosa, não tenho a menor dúvida que ela tem potencial, enfim, ela age muito politicamente. Mas aí tem aquelas discussões ali, internas ali no clã, né? Eles também têm seus ódios internos, né? A gente não sabe o que vai sair dali, né? Ô, Cris, tem um superchat, eu queria te fazer uma pergunta rápido sobre outro assunto. Eu sei que você está com o horário da viagem de amanhã, mas o Marcos Alves diz aqui, já estourou aqui, mas se você ficar, eu tô conversando. Marcos Alves mandou aqui, ó, Brasil carrega pecha de país do agro, sendo o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Passou da hora de mudar essa marca e passar a ser o país do reconhecimento sustentável. Te pergunto se isso é uma coisa que a gente tem que perseguir como sociedade, como governo. E a outra pergunta que eu tenho para ti, Cris, você trabalhou anos na Rede Globo e um dos calcanhares de Aquiles do governo é a tal da comunicação. Tá muito mídia tradicional quando a gente tem, por exemplo, um colosso tipo ICL Notícias, onde você trabalha, e tipo, por que o governo não olha para uma comunicação mais independente? Nossa, eu queria tanto saber responder essa pergunta. Eu queria estar dentro da cabeça do Sidônio ou de quem teve essa ideia genial que ia dar certo só ajudar a Globo. Não faz sentido. Eu te confesso, assim, com toda sinceridade, que eu não sei se há uma política de ajuda mesmo do governo para a Globo, não sei, eu não estou acompanhando aquela distribuição de verbas. Eles mandaram 177 milhões, 2 anos. Eu não acompanho esse assunto, mas, enfim, ou seja, a Globo continua sendo quem mais se beneficia dos recursos. Bom, enfim. Isso é muito ruim, de fato. O ICL tem uma questão, eu não sei, ele não receberia publicidade, porque ele não do governo, eu estou dizendo,
ele não recebe de ninguém. Essa é uma definição, assim, uma Do decisão Eduardo. do Eduardo. Ele não quer publicidade de ninguém, Entendi. absolutamente ninguém. Uhum. O ICL ele se financia de uma outra forma, né? Começou como uma plataforma de cursos, uma plataforma digital de cursos. Uma outra engenharia de financiamento que, felizmente, deu certo, ou está dando certo. Né? Uhum. Agora, eu não entendo, de fato, essa falta de uma política de comunicação, né, que promovesse, que ajudasse, enfim, canais alternativos de comunicação. Acho um erro não ter uma política nesse sentido. Né? De que forma ela seria feita, eu não sei, mas é possível fazer, né? E deveria ter sido feita. Uhum. E não entendo também essa predileção das pessoas do governo em privilegiar a Globo e a Globo News com as suas entrevistas. De fato, não sei, a não ser pela síndrome de Estocolmo, né? É só isso, né, que pode explicar esse comportamento, né? Não sei, para quem não sabe, a síndrome de Estocolmo é quando o sequestrado se apaixona pelo sequestrador, né? Ou o oprimido se apaixona pelo opressor, enfim, em determinadas circunstâncias. Enfim, tem toda uma teoria para isso. Porque, de fato, não dá para entender, né? A gente no ICL tenta, muitas vezes, trazer ministros do governo para darem entrevista, e é uma dificuldade. É uma dificuldade, né? E, poxa, o ICL tem uma audiência que, se a questão é audiência, eu vou privilegiar aqueles órgãos, veículos que... Eu desconfio que é mais que a Globo News. Porque assim, eu até entendo esse critério. Eu tenho uma agenda apertada, eu não tenho tempo de falar para todo mundo. Estou aqui dando isso aqui de benefício, né? Para pensar com a cabeça do ministro, enfim. Então, eu tenho pouco tempo para falar. Quando eu falar, eu quero falar para veículos que eu alcance muita gente. Tudo bem, isso é um critério, isso faz sentido. Não deveria ser o único critério. Mas, de fato, tem uma predileção especial que eu não sei te explicar de novo, a não ser pela síndrome de Estocolmo. Estou brincando, mas eu acho que tem muito uma vaidade também, né? De falar para a Globo, sei lá, um pouco por aí. Eu quero ser justa que, quando o Flávio Dino era ministro da Justiça, ele dava muita atenção para a mídia alternativa. Eu mesma entrevistei o Dino no ICL e entrevistei o Dino numa bancada de jornalistas no Barão de Tararé. Né? Sim. Então, e o Dino já era ministro, tão ocupado como qualquer outro ministro da Esplanada. Então, estou dando esse exemplo para ser justa e para dizer que, quando a gente quer achar espaço na agenda, a gente acha. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês, que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente.
Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.